Bom dia, Casemiro. Haja fruta, né? O pessoal O cara falou para Marcos, não é todo dia que a gente tem isso, não. E pegou. Agora um prejuízo para o dono da carreta, né? R$60 mil. Mas o seguro cobre. Eu andei pesquisando, o seguro tem cobre. Tem que estar no seguro, né? Para conseguir conter um prejuízo. Graças a Deus o motorista não ficou ferido. E não dá para julgar as pessoas, porque a insegurança no Brasil, a segurança alimentar é muito grande, né? Meu irmão, a gente bem sabe, né? A gente bem sabe. Complicado. Pois é, a gente começa com o do campo do 4 falando do Vitória, né? Vitória fez apenas 15 pontos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porém no retorno tem a 6ª melhor campanha. Esse tipo de cenário pode fazer com que o Vitória se livre da degola. Ah, se não fosse o primeiro turno, ou melhor, o terrível primeiro turno. Após passar 5 anos fora da elite, o Vitória demorou a se readaptar. É uma vergonha saber que o Vitória nessas condições, em 4 jogos dentro de casa, a gente perdeu praticamente todos. Venceu a primeira no campeonato somente na 9ª rodada, quando bateu o Internacional por 2-1 no Barradão. Depois dali, o time andou oscilando. Triunfou em jogos improváveis, como esse no Maracanã em cima do Fluminense, mas também decepcionou quando foi superado pelos reservas do Atlético Paranaense dentro de casa. Aí veio o segundo turno e com ele, a obrigação de fazer diferente. E fez. Os 3 pontos em cima do Juventude no último sábado colocaram o Leão como 6º melhor time do retorno. O rubro-negro conquistou 13 pontos em 8 jogos, vencendo 4, perdendo 3 e empatando 1. Aproveitamento de 54%. Desempenho melhor que São Paulo, Flamengo e o rival Bahia, times que brigam na parte de cima da tabela. E quando terminou o primeiro turno, né, muito se falava sobre isso. O Vitória, para se livrar do rebaixamento, tem que fazer no segundo turno uma campanha de G6. E é exatamente a posição do Vitória nesse momento, quando se trata dos jogos do retorno. O Vitória fez apenas 15 pontos no primeiro turno e no segundo turno, metade do segundo turno, já fez 13 pontos, ou seja, praticamente a mesma pontuação de um primeiro turno inteiro. Caio Leone falou sobre essa reação do Vitória. Vitória terminou o primeiro turno do Brasileirão com apenas 15 pontos em 19 jogos, com 4 vitórias, 3 empates, 12 derrotas e na 18ª colocação. No segundo turno, resultados importantes foram conquistados. O Leão venceu o Palmeiras fora, o Cuiabá dentro do Barradão e, recentemente, o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli e o Juventude em seus domínios. Após a derrota para o Vasco, o Leão chegou a ser o 3º pior mandante, acima apenas do Atlético Goianiense e Cuiabá, virtuais rebaixados para a Série B em 2025. Hoje, ocupa a 16ª campanha como mandante. Mas, apesar de ter uma campanha de G6 no segundo turno, o débito ainda existe. Mesmo vencendo no número de vitórias, o Corinthians, são 8 contra 6 do Clube Paulista, para seguir evoluindo e respirando, seria mais do que necessário vencer pelo menos uma das 2 partidas fora de casa. E sabemos que não será nada fácil. O Colorado e o Galo Mineiro são grandes equipes, mas são montanhas que precisam ser escaladas para quem quer se manter na elite. Montanhas bem difíceis, né? Enfrentar essas 2 equipes fora de casa não será fácil. O Inter ontem acabou empatando com o Bragantino em 2-2. Já a gente mostra os gols dessa partida. O Inter que acabou não conseguindo ultrapassar o Bahia. Para o Bahia foi um grande resultado, mas é o próximo adversário do Vitória. O Internacional é um time muito forte, que teve uma reação incrível dentro desse campeonato. Chegou a brigar na parte de baixo da tabela, mas hoje já fala em ir para a Taça Libertadores do ano que vem. Ou seja, o Vitória vai ter que ter muita atenção nesse jogo no próximo domingo, às 6h30, lá em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Bom, Canu, outrora muito criticado pela torcida tricolor, tem sido fundamental na defesa do Bahia. Fez muita falta na derrota sobre o Fortaleza no último final de semana pelo placar de 4-1. Canu retorna na próxima partida de domingo contra o Criciúma e a esperança da torcida do Bahia de uma melhora no sistema defensivo. Não seria exagero dizer que na goleada do último sábado sofrida para o Fortaleza, o lado esquerdo da defesa do Bahia foi um verdadeiro show de horrores. Foi por aquele setor composto por Cuesta, Luciano Juba, Tassiano e Jean Lucas que o Lion marcou todos os gols. Para domingo, diante do Criciúma na Arena Fonte Nova, o sistema defensivo do time de Rogério Ceni terá o reforço do zagueiro Canu, que não atuou na última partida porque estava suspenso. A gente precisa ficar ligado, a gente precisa se cobrar mais, a gente precisa estar atento, mas não tem ter arrasado, tem uma equipe aqui muito comprometida.
que trabalha diariamente, sol e chuva, para poder dar resultados positivos. Apesar do momento instável, o Camisa 4 acredita na classificação da equipe para a Copa Libertadores da América. Se Deus quiser, no final do ano a gente vai poder comemorar junto com o nosso torcedor uma vaga na Libertadores. Será muito importante para a temporada do ano que vem, e a nossa casa cheia no jogo de campeonato internacional. Tá aí o Canu. O Canu, a liderança dessa equipe do Bahia, no passado foi muito criticado. O Bahia teve uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, então as críticas eram pertinentes, mas esse ano agora não, né? esse ano encaixou. Ele agora encaixou ali. Essa linha defensiva com Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba é a melhor linha defensiva do Bahia. Deu liga, né? Deu liga, encaixou, em muitos jogos não foi vazado, tem assim uma quantidade de jogos com número de gols sofridos com a média muito boa, então o retorno de Canu traz de fato uma esperança bem bacana para o torcedor tricolor de que esse sistema defensivo do Bahia vai ter uma melhora e contra o Criciúma a esperança de que o Bahia possa vencer e começar a galgar melhores posições na Série A do Campeonato Brasileiro. Caio Leone falou sobre o retorno da liderança de Canu nesse time do Bahia. Numa estrutura defensiva, os primeiros a marcar são os homens mais adiantados. O Fortaleza entendeu o quanto o Bahia estava desguarnecido pelo setor esquerdo. Marinho, que marcou 2 gols, jogou sem uma dobra eficiente, ficando no mano a mano com Juba em praticamente os 2 gols. Mas isso está longe de ser um problema do camisa 46. Sem a bola, os comportamentos defensivos deveriam ser mais bem elaborados. O Bahia de Rogério Ceni tem como principal jogador nos desarmes no Brasileirão Everton Ribeiro, com 33. Algo elogiável para o atleta. Mas até que ponto a diferença entre ele e Caio Alexandre, que tem 21 desarmes, não é um claro desequilíbrio nas dinâmicas defensivas da equipe? Cabe reflexão. E é uma boa notícia para o Bahia a volta de Canu. Ele fez muita falta no jogo no Castelão. Mas é ingenuidade achar que o camisa número 4 voltando, se os comportamentos defensivos não tiverem tido evolução durante a semana, o Bahia vai voltar a ter dificuldades para ter mais solidez defensiva. E além da volta do Canu, o torcedor tricolor comemorou ontem o empate de Internacional e Bragantino, os gols na tela. Esse jogo tinha interesse total, não só do Bahia, mas também do Vitória, né? O Vitória de olho no Bragantino, o Bahia de olho no Internacional. E o Inter sai na frente, Borré de cabeça, fazendo 1-0. O Bragantino empatou com o John, garoto do Bragantino, empatando o jogo lá no Nabia Bichedi. O jogo foi em Bragança Paulista. O Bragantino vira a partida com o gol de Vitinho. Aí o gol do Vitinho, batendo cruzado, desvio no meio do caminho, o Bragantino fazendo 2-1. E o Ener Valencia acaba empatando a partida. Internacional 2, Bragantino também 2, empate em Bragança Paulista. O Bragantino segue ali na parte de baixo, o Inter não conseguiu ultrapassar o Bahia. Ex-Bahia, Arthur Caíque fazendo Criciúma 1, Grêmio 0, partida que aconteceu em Porto Alegre, viu? Resultado surpreendente, o Vila Sante vai empatar para a equipe do Grêmio. Parecia até que o Grêmio teria força para virar, mas já na reta final do jogo, chutaço do Ronald, sem chances para o goleiro do Grêmio. Resultado ruim para o Vitória, viu? O Criciúma somou 3 pontos, né? E já deu assim uma mexida na parte de baixo da tabela, Casé, a tabela de classificação com os resultados de ontem. Eram jogos atrasados, né? Esses jogos estavam represados no primeiro turno, então aconteceram ontem. O Internacional chegou a 42 pontos, se vencesse ultrapassaria o Bahia, entendeu? Chegaria a 44. Então, pro Bahia foi bom, né? Foi muito bom. Internacional e Bragantino empatarem em 2-2. O Bragantino continua aqui na briga, 32 pontos. Eu acho que pro Vitória não teve grande diferença, mas a vitória do Criciúma sobre o Grêmio mexeu, porque o Criciúma estava aqui com 29, colado no Vitória, e já foi a 32. Foi pra 32, né? E é um time, em termos técnicos, né, de investimento, parelho ao Vitória. Não é legal que Criciúma e Juventude possam se distanciar tanto, porque eu acredito que Grêmio, Corinthians, Fluminense devam ter uma reta final aí muito forte. Então o Vitória tem que ficar atento a esse cenário. Pra gente fechar, Casé, os gols de ontem na Taça Libertadores da América, jogos decisivos envolvendo os brasileiros. Tá aí o jogo do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro conseguindo a classificação diante do Fluminense na Arena MRV. E Daverson, o Deivinho, muita gente trata como um jogador folclórico, que não joga essa bola toda, mas é decisivo. Olha o outro gol dele, fez os 2 gols no jogo em que Hulk perdeu o pênalti, Paulinho perdeu 2 gols na cara, os 2 principais jogadores do Galo. O Daverson entrou para decidir e fez os 2 gols da classificação atleticana. Tá ele emocionado, um jogador muito visceral. Eu gosto muito do estilo do Daverson. E aí, a partida entre Botafogo e São Paulo, né? O Botafogo conseguiu a classificação. Thiago Almada, maior contratação do futebol brasileiro esse ano, fez 1-0 para o Botafogo. Ali já o Lucas perdendo o pênalti, né? E no finalzinho, aos 43 do segundo, Jonathan Calheri, o argentino de cabeça, empatou a partida, forçando a decisão por pênaltis.
E aí nos pênaltis, Calheri colocou essa bola na trave. O John, goleiro do Botafogo, ainda pega o pênalti do Nestor. E aí o gol do Matheus Martins e o Botafogo garantiu a sua classificação às semifinais da Copa Libertadores. E vai pegar o vencedor de Peñarol e Flamengo, que se enfrentam hoje no Uruguai pela Copa Sul-Americana, que tem cobertura total da TV Aratu. A gente tem também 2 jogos bem interessantes. Hoje o Cruzeiro joga em casa contra o Libertad e pode perder até por 1 gol, enquanto que o Atlético Paranaense encara o Racing lá na Argentina, jogando pelo empate. Amanhã a gente traz todos esses detalhes. Com certeza, obrigado, meu amigo. Um abraço, gente. Até amanhã.